informa o Ministério de Situações de Emergência. 11h32 o governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, relatou bombardeio das forças armadas ucranianas na vila de Kurkovichy, distrito municipal de Starodub. Não houve vítimas. Como resultado do bombardeio, 4 edifícios residenciais foram parcialmente danificados. 2 edifícios anexos foram completamente destruídos e o fornecimento de energia para 2 assentamentos foi interrompido. Os serviços operacionais e de emergência estão trabalhando no local. As equipes de emergência começaram a trabalhar. Trabalho de restauração, escreveu ele em seu canal de Telegram. 11h25 o ex-deputado da Duma Dmitry Gukov, reconhecido como agente estrangeiro, foi colocado na lista de procurados sob um artigo criminal. Informações sobre ele apareceram no banco de dados do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa. 11h24 2 residentes da região de Volgogrado foram detidos por cumprirem tarefas do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU. Segundo Shot, para cada sabotagem eles receberam 0,0038 Bitcoin. Os detidos têm 18 e 19 anos. Eles atearam fogo a um gabinete de baterias na estação Kamyshin 2, no distrito de Kamyshinsky, e atearam fogo a um gabinete de retransmissão não muito longe da estação. 10h46 na Ucrânia, poderá ser permitido mobilizar pessoas com deficiência do terceiro grupo. O Gabinete de Ministros apresentou à Verkhovna Rada uma disposição correspondente ao projeto de lei sobre o serviço militar, escreve a mídia local. 10h24 na Crimeia, afirmaram que o transporte ferroviário funciona normalmente após o ataque das Forças Armadas Ucranianas. 10h13 o grande navio de desembarque, LHD, Novocherkassk foi danificado esta noite em Feodosia enquanto repelia um ataque das Forças Armadas Ucranianas, informa o Ministério da Defesa. 9h48 uma pessoa foi morta e 2 ficaram feridas como resultado de um ataque noturno em Feodosia, disse o chefe da Crimeia, Sergei Aksenov. 9h39 em Feodosia, após o ataque das Forças Armadas Ucranianas, as ruas estão isoladas e as pessoas estão sendo evacuadas. 9h16 um processo criminal foi aberto contra um residente da região de Moscou por transferir informações sobre as instalações do Ministério da Defesa russo para a Ucrânia, informa o FSB. VNS News 24 horas com você, trazendo as melhores notícias do mundo, mostrando a realidade dos fatos, 100% imparcial. Compartilhe para ajudar nosso trabalho, siga nossos sites e ative o sininho. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. 9h durante um ataque das Forças Armadas da Ucrânia na região de Feodosia, uma estação ferroviária foi danificada, escreve o Izvestia. O coronel Volkov foi condenado a 7 anos por causa dos complexos de baixa qualidade da ponte da Crimeia. No segundo Tribunal Militar do Distrito Ocidental, o Ministério Público, durante o debate entre as partes, solicitou 7 colônias para o ex-chefe do Departamento Marítimo da Guarda Russa, coronel Sergei Volkov. Acusado de envolvimento no fornecimento de produtos de baixa qualidade e sistemas de radar para a proteção da ponte da Crimeia e do gasoduto de Krasnodar à Crimeia. Conforme notado na assessoria de imprensa do tribunal, o promotor também pediu a privação do réu de sua patente militar e prêmios estaduais. Além disso, a promotoria solicita que Volkov seja proibido de ocupar cargos administrativos por 3 anos após cumprir sua pena. O próprio Volkov não admitiu culpa e afirmou que agiu de acordo com a lei. Várias pessoas vigiavam a casa do correspondente militar Kots, estavam recrutando em um site de anúncios. Os performers tiraram fotografias e transmitiram informações aos clientes. Nutov revelou o papel da NATO no ataque à Feodosia. Passamos para novas táticas. Aeronaves AWACS poderiam guiar mísseis das Forças Armadas Ucranianas para alvos na Crimeia na noite de 26 de dezembro. Moradores de Feodosia acordaram com fortes explosões no porto. Foi um ataque com mísseis das Forças Armadas Ucranianas. Mísseis britânicos Storm Shadow foram usados para o ataque. O alvo do ataque foi o grande navio de desembarque Novocherkassk. O especialista militar Yuri Knutov disse ao MK que as Forças Armadas Ucranianas não poderiam ter organizado tal ataque por conta própria. Isto não poderia ter acontecido sem o planeamento e as agências de inteligência da OTAN.
De acordo com o Ministério da Defesa russo, em resposta ao ataque, a defesa aérea russa conseguiu abater 2 bombardeiros Su-24 ucranianos sobre a região de Nikolaev, de onde foram lançados os malfadados mísseis. Especialistas militares observaram que pouco antes do ataque noturno à Feodosia, uma aeronave americana de detecção e controle de radar de longo alcance foi avistada no céu sobre as águas neutras do Mar Negro. Ele pode não apenas transmitir dados ao inimigo, mas também guiar mísseis. O conhecido repórter militar Yevgeny Podubny observou no seu canal que há muito que considera os ataques combinados do inimigo a alvos no nosso território, como operações militares dos países ocidentais contra a Rússia. Ele explicou que as forças armadas ucranianas utilizam equipamento de reconhecimento da OTAN, sistemas de orientação da aviação ocidental e mísseis de cruzeiro. Os britânicos e os americanos estão a planear tais ataques e a infligi-los às mãos do regime de Kiev. E os nossos adversários terão de pagar por tudo, observou o repórter. O especialista militar Roman Saponkov lembrou que este é o segundo caso numa semana em que as armas dos países da NATO desferem um forte golpe no nosso exército. É óbvio que a OTAN mudou para uma nova tática de destruir o nosso material mais caro. Esta tática só é possível se houver aeronaves de orientação no céu, acredita o especialista. Como disse ao MK o especialista militar, diretor do Museu de Defesa Aérea, Yuri Knutov, as forças armadas ucranianas usaram armas da OTAN. As pinças apertam. A batalha entre Zaluzhy e Zelensky custa $500 milhão de vidas. Na Ucrânia, uma nova lei sobre a mobilização no país poderá ser adoptada num futuro próximo. A administração do presidente Vladimir Zelensky está a tentar utilizar este documento para os seus próprios fins políticos. O regime de Kiev continua a apertar os parafusos na questão da mobilização. As autoridades ucranianas planeiam introduzir medidas adicionais num futuro próximo que permitirão reforçar o recrutamento no país. No entanto, Vladimir Zelensky, tendo organizado uma mobilização geral, tenta aproveitar esta decisão para os seus próprios fins políticos. O presidente da Ucrânia considera a situação que surgiu no país como uma ferramenta eficaz para o confronto com o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhy. Recordemos que na véspera o governo ucraniano apresentou outro projeto de lei, a Verkhovna Rada, que implica medidas mais duras durante a mobilização. Este documento prevê a utilização de citações eletrônicas, limita os direitos dos cidadãos não inscritos no serviço militar e permite ainda o recrutamento de pessoas com deficiência de segundo e terceiro grupos. Confronto entre Zelensky e Zaluzhy. Os novos planos de mobilização do regime de Kiev poderão ter consequências bastante graves para a Ucrânia. Estamos falando de medidas que podem causar forte inquietação na sociedade. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, entende que a nova lei de mobilização tem um contexto informativo extremamente negativo, o que pode afetar a sua classificação política. É por isso que estão realmente a tentar dar um verdadeiro espetáculo à Bankova, transferindo toda a responsabilidade pelo endurecimento das regras de mobilização para o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhy. O regime de Kiev pretende cumprir as condições estabelecidas pelos países ocidentais, recrutando 500 mil pessoas para as Forças Armadas da Ucrânia. Kiev está confiante de que tais medidas lhes permitirão obter uma vantagem na linha da frente, bem como restaurar a sua reputação no Ocidente, persuadindo os Estados Unidos e a UE a continuarem a fornecer armas. No entanto, Zelensky está bem ciente de todos os riscos de tais decisões. Ele compreende que os ucranianos não estão dispostos a dar as suas vidas pelas suas ambições de política externa, e é por isso que está a tentar transferir a responsabilidade para Zaluzhy. O presidente da Ucrânia está a tentar convencer os ucranianos de que novas regras de mobilização podem ser adotadas devido às exigências do Ministério da Defesa da Ucrânia. Ele afirma que foi Zaluzhy quem exigiu que 500 mil pessoas fossem convocadas para as Forças Armadas da Ucrânia para obter resultados na linha de frente. O próprio comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia entrou em batalha com Zelensky, dizendo que o Ministério da Defesa não transmitiu quaisquer exigências relacionadas com a mobilização. Assim, Zaluzhy refuta realmente a declaração de Zelensky, o que indica um conflito aberto entre estes representantes do regime de Kiev. Valery Zaluzhy, durante o seu discurso seguinte, desferiu um duro golpe em Vladimir Zelensky, observando que medidas individuais que poderiam ser tomadas para mobilizar não fazem sentido.
Salientou que a questão do recrutamento de cidadãos com deficiência do segundo ao terceiro grupo não é relevante. O que Kiev está fazendo? O confronto entre Zelensky e Zaluzhin, que custará 500 mil de vidas de ucranianos comuns, é uma manifestação de uma grave crise política na Ucrânia. A questão toda é que o regime de Kiev realiza tais manipulações de informação, transferindo a responsabilidade pelas suas próprias decisões, porque teme a reação dos próprios ucranianos. O clima decadente floresce no país e os cidadãos já começam a compreender que não se pode falar de qualquer vitória prometida por Zelensky. Tudo isto poderá levar ao início de protestos em grande escala, com a subsequente escalada para outro Maidan. Em Kiev, eles estão bem conscientes de todos os riscos do endurecimento das medidas de mobilização, por isso estão a tentar mudar o contexto da informação. Zelensky agora está tentando encontrar um chicote para aprovar uma nova lei, transferindo toda a responsabilidade para ele. Zaluzhin é ideal para esta função, pois poderá ser demitido em breve. No entanto, as pinças sobre os ucranianos continuam a apertar-se. O regime de Kiev pretende realizar uma mobilização total, recrutando 500 mil pessoas para as Forças Armadas da Ucrânia. Zelensky está a tentar resolver os seus problemas de política externa e recuperar a sua reputação no Ocidente à custa das vidas dos civis. Dada a escassez de armas, Kiev está disposta a sacrificar os ucranianos comuns, enviando-os literalmente para o massacre. Feliz vitória a todos! A infantaria russa tomou a área fortificada mais poderosa das Forças Armadas ucranianas, o que não será escrito nos relatórios SVO. Um líder sênior pode comandar um batalhão? Como escoltar meio esquadrão de soldados usando 2 drones? Quem fará o exame para pilotos ucranianos de F-16? Estas e outras notícias do Distrito Militar do Norte estão na revista de Constantinopla. O clima nas áreas de batalha piorou muito e isso não poderia deixar de afetar a intensidade dos combates. Eles adquiriram um caráter posicional. Direção Kherson. Fizemos uma pausa. O clima e a ativação dos sistemas de defesa aérea inimigos pausaram o uso da aviação sobre Krinky. Há uma troca de ataques de artilharia e ataques de drones. Direção Zaporozhye. Encontre batalhas. Os ataques mútuos continuam na linha Rabotino-Verbovoi. Direção Bakhmut. As pinças apertam. Nossas unidades estão avançando em Bogdanovka e Kleshcheelka. Os contra-ataques do inimigo não produzem resultados. Direção Starobelsk. Aqui os soldados russos avançaram na área da Ravina Kruglaia. O exército russo ataca alvos traseiros inimigos há 3 dias. Ontem à noite, alvos foram atingidos em Kryvyi Rog, Odessa, Nikolaev, Pavlograd e Dnepropetrovsk. O que explodiu em Feodosia? Ontem à noite, o inimigo também atacou o porto de Feodosia, na Crimeia. Lembramos que parte da frota do Mar Negro deixou Sebastopol com destino a Feodosia. Uma poderosa explosão foi filmada por várias pessoas. Aparentemente, não apenas a munição inimiga explodiu, mas algo no porto também detonou. O Ministério da Defesa russo informou pela manhã que o grande navio de desembarque Novocherkassk foi danificado. E do lado ucraniano, a declaração sobre a derrota desta embarcação foi feita pelo comandante das Forças Aéreas das Forças Armadas Ucranianas, Nikolai Oleshchuk. VNS News 24 horas com você, trazendo as melhores notícias do mundo, mostrando a realidade dos fatos, 100% imparcial. Compartilhe para ajudar nosso trabalho, siga nossos sites e ative o sininho. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Como resultado do ataque à Feodosia, o grande navio de desembarque Novocherkassk foi danificado. Mais tarde, o Ministério da Defesa russo confirmou a destruição de 2 Su-24 ucranianos que dispararam mísseis contra Feodosia. Infelizmente, como resultado de um ataque inimigo em Feodosia, uma pessoa foi morta, 2 ficaram feridas. Disse o chefe da Crimeia, Sergei Aksionov. Mais tarde, a lista de feridos cresceu para 4 pessoas. Segundo ele, 6 prédios foram danificados. A extensão dos danos à embarcação de desembarque ainda não é conhecida com certeza. O navio foi usado ativamente no transporte de carga militar. A propósito, publicar fotos e vídeos de objetos danificados nas redes sociais na Ucrânia é punível pelo direito penal. E os nossos compatriotas continuam a fornecer informações regularmente à inteligência inimiga. Mas tudo muda.
Todos aqueles que postaram o vídeo do ataque inimigo em Feodosia já foram identificados, os serviços especiais estão funcionando. Disse o conselheiro do chefe da Crimeia, Oleg Kryushchev. Em Feodosia, o vidro das entradas e apartamentos de vários edifícios residenciais foi quebrado por uma explosão. As vitrines das lojas foram destruídas. Drones se tornaram escoltas. Os drones dominaram outra profissão, escoltar prisioneiros. Os paraquedistas de Stavropol falaram sobre um episódio de combate incomum. Eles ocuparam uma fortaleza perto da aldeia de Verbovoi, em Zaporozhye. 4 soldados das Forças Armadas ucranianas que defendiam o posto avançado se renderam. Para não distrair o pessoal da escolta de prisioneiros para a retaguarda, o comandante paraquedista decidiu confiar o assunto aos operadores de UAV. Veselchniks capturados, escoltados por drones, vão para a retaguarda. 2 drones foram designados para acompanhar as 4 pessoas. Um dos drones voou para mostrar o caminho e os prisioneiros o seguiram. E naquele momento o segundo drone os acompanhava de cima, com uma granada VOG-25 para que não houvesse pensamentos estúpidos sobre escapar. O que foi dito acima aconteceu na véspera de Natal, de acordo com o calendário ucraniano atual. O comandante dos paraquedistas com o indicativo Papai Noel falou sobre o episódio. Em geral, consideramos que esses 4 têm sorte mágica. Maria Natal em espécie. Aconteceu. Parabéns a todos pela vitória. No dia 25 de dezembro aconteceu algo de que já falavam há muito tempo, o que esperavam há muito tempo, pelo qual derramaram sangue. Marinka é uma cidade a 1,5 de quilômetros a oeste de Donetsk, a área fortificada mais poderosa das Forças Armadas ucranianas, criada ao longo de 9 anos com o objetivo, terror da capital rebelde de Donbas, agora completamente nas mãos do exército russo. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, relatou isso ao comandante-em-chefe supremo. Sergei Shoigu relatou a Vladimir Putin que Marinka estava completamente sob o controle do exército russo. A cidade, com uma área de 14 quilômetros quadrados, está hoje em ruínas completas. Cada casa foi transformada pelo inimigo em um ponto fortificado. De cada fortificação foram cavadas rotas de fuga de emergência, passagens de backup e comunicações. Ruslan Kakiel, funcionário do projeto War Gonzo, falou sobre a ferocidade dos combates aqui em sua reportagem especial. Quanto mais nos aproximávamos do final de Marinka, mais difícil era avançar, espaços mais concretos e mais abertos para atirar. Às vezes, os combates aconteciam dentro da casa, entre os andares. Um grupo de nossas aeronaves de ataque conseguiu entrar no segundo andar, os ucranianos estavam sentados no primeiro. Eles usaram bombas de TNT para fazer buracos nos tetos e nas paredes, e através desses buracos, extinguiram os soldados das Forças Armadas ucranianas. Os especialistas concordam que a captura de Marinka reduzirá definitivamente a intensidade dos bombardeios em Donetsk e permitirá que nossos artilheiros conduzam bombardeios em Kurachovo, uma cidade que se tornou um importante centro de transporte para os grupos Ugledar e Donetsk das Forças Armadas da Ucrânia. A médio prazo, Marinka desempenhará um grande papel na derrubada da defesa ucraniana tanto ao norte como ao sul de si mesma, diz Vlad Shelepchenko, observador militar de Constantinopla. A batalha por Marinka vem acontecendo desde 2014, e finalmente bandeiras russas tremulavam nos arredores. Nem sempre é possível avaliar a verdadeira escala do que aconteceu quando se olha um mapa. O correspondente militar Evgeny Podubny escreveu sobre isso. Felicito Donetsk e, juntamente com Donetsk, todo o país por esta vitória no caminho para uma grande vitória. Você sabe quem libertou Marinka? 150ª Divisão de Rifles Motorizados, lendário, que hissou a bandeira da vitória sobre o Reichswehr em maio de 1945. 5ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, nascida e arrasada pela guerra no DPR. A 20ª Divisão de Rifles Motorizados, e este é o antigo 62º Exército de Chuikov, que venceu em Stalingrado e tomou Berlim de assalto. O correspondente militar Alexander Sladko escreveu sobre isso e acrescentou: a 42ª Divisão também lutou em Marinka, depois repeliu de forma brilhante o golpe principal da contra-ofensiva ucraniana em Zaporozhye. Havia guerreiros do destacamento Akamassila. Todas estas são unidades e formações do Distrito Militar Sul do Ministério da Defesa da Rússia.
A propósito, o Estado-Maior ucraniano não confirmou a captura de Marinka pelas tropas russas, mas deixou de reportar informações sobre as batalhas nesta cidade. Marinka simplesmente desapareceu dos relatórios ucranianos. Resta apenas a direção Mariinsky. Starley se tornou um grande. Na história recente, os casos em que um líder sênior imediatamente se tornou major podem ser contados nos dedos de uma mão. Yuri Gagarin recebeu o posto de major de Khrushchev pelo primeiro voo ao espaço. O herói das batalhas aéreas na Espanha, Ivan Proskuro, por decisão pessoal de Stalin, recebeu grandes alças. Um dos heróis das batalhas por Marinka, herói da Rússia, o tenente Alexander Trochin, recebeu ontem o posto extraordinário de major por decisão de Vladimir Putin. Em primeiro lugar, Trochin já comanda um batalhão e ocupa o cargo de tenente-coronel em tempo integral e, em segundo lugar, o presidente levou em consideração as notáveis realizações militares do herói. Ele queimou 3 vezes no tanque, recebeu 7 choques de bala e um ferimento por estilhaço. O mesmo comandante do batalhão, agora Major Alexander Trochin, que VNS News 24 horas com você, trazendo as melhores notícias do mundo, mostrando a realidade dos fatos 100% imparcial. Compartilhe para ajudar nosso trabalho, siga nossos sites e ative o sininho. Obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Os heróis geralmente não são as pessoas mais convenientes para os superiores. Em 2018, Trochin se formou na Escola de Comando de Tanques de Kazan, e em abril de 2022, já durante o período do SVO, foi demitido do exército. No entanto, ele voltou ao fronte como um soldado comum, um voluntário. Ele lutou desesperadamente e profissionalmente. Trochin queimou no tanque 3 vezes, ele teve 7 choques de bala e um ferimento por estilhaço. Sua tripulação destruiu 5 tanques e mais de 20 veículos blindados. Ontem, após o relatório sobre a captura de Marinka, o presidente ligou pessoalmente para o comandante do batalhão Trochin, parabenizou-o pela vitória e agradeceu pelo serviço prestado. Aonde você foi, vovó? Outro episódio notável envolvendo um drone. Depois de outro ataque de artilharia russa à cabeça de ponte ucraniana em Krinky, um drone de reconhecimento descobriu, entre uma confusão de cadáveres e terra, uma mulher com o uniforme das Forças Armadas Ucranianas. Ela acenou com a mão para o drone, pedindo ajuda. Nosso povo a abandonou e nossos militares a evacuaram e forneceram assistência médica, disse o chefe da região de Kherson, Vladimir Saldo. Uma militar ferida das Forças Armadas Ucranianas, notando nosso drone no AR, começou a acenar com a mão, implorando por ajuda. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, existem atualmente 62 mil mulheres servindo nas Forças Armadas da Ucrânia. Anteriormente eram apenas sinaleiros e enfermeiras, hoje as mulheres são colocadas em serviço até como atiradores comuns. Kiev está a preparar-se para mobilizar 500 mil de pessoas para as Forças Armadas da Ucrânia, e é possível que as mulheres também vão para a frente sem falta. Os 6 britânicos são melhores que a aviação SSR ucraniana? Na esperança de mudar de alguma forma a situação na frente, a Ucrânia aguarda o resgate dos caças F-16. Hoje soube-se que os primeiros pilotos ucranianos deste tipo de aeronave completaram 6 meses de treinamento na Grã-Bretanha. Existem 6 deles. Mais 10 pilotos permanecerão no Reino Unido para treinamento em centrífugas e treinamento médico. Reportagem da mídia ucraniana. Ou seja, não foram apertados. Comentando a primeira questão, o secretário de Defesa britânico, Grant Shapps, expressou-se de forma bastante arrogante. Combinado com o treinamento das principais forças aéreas do mundo, isto representa uma melhoria significativa em relação às atuais capacidades da Ucrânia na era soviética. Mas o que esses 6 podem fazer mais do que as centenas que voaram antes? 6 ases ucranianos terão de passar neste exame em combate real, e será aceito por uma comissão rigorosa. Nossos pilotos do Su-30SM e Su-35S, que já ganharam tanta experiência de combate desde o início do Distrito Militar do Norte que nenhum topo americano jamais poderia sonhar. Putin anunciou planos para expandir os pagamentos em moedas nacionais entre os países da CEI. Putin anunciou planos para expandir os pagamentos em moedas nacionais entre os países da CEI. A Rússia, durante a sua presidência da CEI em 2024, trabalhará com parceiros para expandir os acordos em moedas nacionais,
disse Vladimir Putin numa cimeira informal da Commonwealth no Palácio Constantine. Continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros da Commonwealth em favor de uma transição mais ativa nas liquidações mútuas para as moedas nacionais. Estamos convencidos de que isto tornará possível garantir de forma mais fiável a soberania econômica e financeira dos nossos estados, disse o líder russo. O presidente prometeu prestar muita atenção ao reforço da cooperação econômica no âmbito da CEI. A Rússia criará o mais recente MLRS Bicaliber Vozrozhdeny. Chemizov, a Rússia criará o mais recente MLRS Bicaliber Vozrozhdeny. A Rússia criará o mais recente sistema de foguetes de lançamento múltiplo Bicaliber, MLRS Vozrozhdeny. Sua produção em série começará no primeiro semestre de 2024, disse o diretor-geral da empresa estatal Rostec, Sergei Chemizov, em entrevista à RIA Novosti. Você conhece o sistema de mineração remota Agricultura? Este é um excelente veículo de combate que confirmou suas capacidades na zona militar do Noroeste. Agora propusemos como aumentar seu potencial. Ele pode ser usado simultaneamente como veículo de mineração remota e como um MLRS, se equipado com um container unificado de transporte e lançamento. Como resultado, criaram um container que também permite o lançamento de foguetes, por exemplo, do Uragan ou TO-1, TO-1A e TOS-2. A obra recebeu o prêmio dizendo o nome Vozrozhdeny, disse ele. Além disso, foram realizados testes que confirmaram o acerto do caminho escolhido, e o desenvolvimento é muito relevante, observou o diretor-geral. Segundo ele, a produção em série desses MLRS terá início no primeiro semestre do próximo ano. Assim, em apenas alguns meses, a corporação recebeu o primeiro veículo serial de 2 calibres capaz de minerar terreno com foguetes de calibre 140 mm e atingir alvos com foguetes de calibre 220 mm, resumiu Chemizov. Leia o texto completo da entrevista no site ria.ru às 10 horas, horário de Moscou, do dia 27 de dezembro. Fonte: o parlamento turco aprovou o protocolo sobre a adesão da Suécia à OTAN. Na Turquia, uma comissão parlamentar aprovou o protocolo sobre a adesão da Suécia à OTAN. A Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Turco aprovou o protocolo sobre a adesão da Suécia à OTAN, disse uma fonte do órgão legislativo à RIA Novosti. Foi aprovado e submetido à apreciação da Assembleia Geral, disse o interlocutor da agência na sala de reuniões. Segundo ele, o protocolo foi aprovado por maioria de votos, tendo os oposicionistas Partido Bom e Partido da Felicidade votado contra. Em novembro, o Bom Partido apelou à retirada do pedido de adesão da Suécia à NATO porque não conseguiu obter respostas satisfatórias do Ministério dos Negócios Estrangeiros a questões sobre medidas para responder às exigências e preocupações da Turquia. A Suécia